Se você não malha, não lê poesia e não sabe fazer a carpinteria de construir um estante, você não é homem! Howl of the Wind. Presente de um pastor amigo meu na Nova Zelândia. Você acredita? E o que é mais? Gente, um pastor pentecostal. O mundo do nosso Deus veramente está cheio de coisas belas. A vossa saúde. Um pouco de chimarrão, de yerba mate, geladinha com limão. Gente, eu sou o homem da casa, viril e virtuoso. Então, pessoal, eu queria falar hoje sobre o livro O Homem da Casa, de C.R. Wiley. E alguns dos temas ali contidos. O livro foi lançado há umas poucas semanas atrás pela editora Monergismo. Então eu queria recomendar esse livro para vocês, conversar sobre algumas coisas da masculinidade cristã. E aí no fim eu tenho um anúncio. Vocês vão gostar. Então o Wiley que é um conhecido meu, gente muito boa e um ótimo escritor. Ele é bastante conhecido no mundo reformado aqui nos Estados Unidos por um podcast que ele faz com duas outras pessoas, chamada The Theology Pugcast. O interessante dele é que ele era um pastor nazareno e passou um não pequeno tempo da sua vida adulta como um pastor, um líder espiritual no contexto nazareno e, o que é mais, no grande contexto evangélico. Aquele mingau evangélico até, poderíamos dizer. Eu sou evangélico, né? Mas também sou reformado. E também sou antidispensacionalista, né? Então eu creio que a pregação do evangelho e a conversão dos povos e das pessoas a Cristo tem um efeito no mundo, que é para construir o reino. O que não é parte da agenda evangélica, ou não evangélica mingau, né? Esse livro, O Homem da Casa, é sobre ser homem. E homem tem casa, né? Agora, antes de entrar em algumas das ideias do livro, vou voltar para explicar por que o Wiley é um escritor tão bom. Eu posso dizer, conhecendo ele pessoalmente, não bem, né? Mas conhecendo ele pessoalmente, já
tomando algumas cevas com ele. Ele é uma pessoa simples, de gostos simples, de uma fala e de uma escrita simples. Mas se percebe, e facilmente, o amor e o carinho que ele tem por livros antigos, por filósofos antigos. Mesmo quando a retórica dele, o conteúdo dele é colocado com uma poesia bem basicona. Ele teve também um livro chamado O Lar e The Household and the War for the Cosmos, né? Então, o lar e a guerra pelo cosmos. E cara, esse livro era sobre o lar cristão dentro do contexto da criação, muito prático. E interagiu muito com os poemas épicos do passado. Mas eu te garanto, cara, que a maneira que ele escreve é para assim, homens jovens. E qualquer homem jovem, sabe? Não importa o seu trabalho. Se trabalha em TI, se você trabalha numa caixa, né, ou em vendas, não importa. Trabalha numa fábrica. Ele escreve desse nível, mas ele traz tudo isso, né? Então é uma coisa incrível. Eu acho que parte do trabalho dele nos últimos anos tem sido ensinar os homens a se levantarem, né? Não pelos próprios méritos, né? Mas pelo desejo de seguir atrás de Cristo. Nós ficamos muito contentes nos nossos cantinhos, né? Sou nerd, vou ficar no canto nerd. Sou atleta, vou ficar no cantinho atleta. Se você não malha, não lê poesia e não sabe fazer a carpinteria de construir um estante, você não é homem. Aí, digere isso aí. Eu confesso que pediria que um amigo me ajudasse na construção de uma estante. Então, nesse livro, O Homem da Casa, ele interage muito com os filósofos, em particular com os filósofos gregos, Platão, Aristóteles. Mas assim, meio assim de lado, ele tem uma voz de um filósofo e o texto quase fica ao lado, é quase um comentário, né? Então tem o textão, aí tem esses comentários. Mas eu te garanto que é de uma maneira, é escrito de uma maneira, e traduzido bem, né, mas escrito de uma maneira muito direta, simples, fácil de entender. Ele faz várias coisas bem importantes. Eu vou ressaltar algumas. Você deve ir lá comprar o livro. Ele começa falando de pacto, da aliança. E no homem se enxergar suas relações com Deus, com o mundo, pela lente de pacto, o cortar de um pacto. É engraçado, sendo reformado, eu sou do pacto, sabe? E nós pensamos muito em pacto como ideia teológica. Não enxergamos o mundo através de pacto. Por exemplo, por que a ceia tem o seu efeito? Se você desrespeitar a Santa Ceia, você será punido por Deus. Mas se você vir para a ceia em alegre comemoração, grato a Jesus,
pela sua salvação, você é alimentado. Mas nós entramos lá e fazemos explanações mágicas ou alquímicas. As mágicas, os católicos, suas ideias aristotelianas. A alquimia, os luteranos. E nós, os reformados, a ideia que os evangélicos mingau têm. Que é apenas a ceia é apenas um memorial. Não. Essa ceia sempre tem o seu efeito, e sempre tem o seu efeito porque Jesus está lá. Mas como assim? Pelo pacto, pela promessa, porque ele disse que ia. Onde 2 ou 3 de vocês estão, lá estarei eu. Como assim? É magia? Vamos reunir 3 cristãos juntos e aí Jesus é obrigado a aparecer. Magia! Não! Pacto! A própria realidade é pactual. Cortamos um pacto. Você fez um pacto com a tua mulher, A realidade é pactual. E poder enxergar isso, muito importante. Ele também fala da construção de casa. Eu acho que uma das partes mais difíceis de se ler é a parte sobre o trabalho. É interessante, porque ele se recusa a dar um passo a passo em qualquer momento. Mas é um livro extremamente prático. Então você vai ficar com certas ideias depois de ler esse livro. E uma dessas ideias, é que não ser dono do seu trabalho produtor é uma forma de escravidão. Nós, como homens cristãos, devemos desejar poder focar o nosso trabalho ao redor da nossa casa. Uma coisa que ele coloca muito bem, essa ideia que nós pegamos, de que a casa é onde nós descansamos do trabalho. A casa é o lugar onde a gente dorme e assiste televisão. Gente, a casa não devia ser isso. A casa devia ser o foco do nosso trabalho, da nossa produção. Então a sua casa deve sempre ser uma casa produtora. Você deve produzir, a sua mulher deve produzir. Agora, claro que existe a realidade onde nós vivemos, Mas o problema é que, primeiro, não arriscamos. Nós não vamos atrás da possibilidade de sermos independentes. E quando um irmão tenta ser independente, nós não enxergamos isso como uma questão que tem tudo a ver com o Evangelho. O irmão está buscando a liberdade para sua casa, para sua família, liberdade para sua mulher. E a gente pensa que é mais um sendo um empreendedor. Nada mais é de que é outra forma de ter emprego. Gente, não devia ser assim. Então, a nossa sociedade cristã, a sociedade da igreja entrando no mundo, devia ser onde nós vamos atrás da liberdade.
da liberdade econômica, da liberdade produtora. Mas garanto, gente, porque nós ganhamos o nosso salário, né? Essa parte vai ser difícil de ler. Hurts so good. E ele fala muito de economia. Então, o mundo é pactual. O cosmos é pactual. O mundo. E quando se constrói uma casa, se constrói primeiro com lei, né? Justiça e economia. Ele fala disso no livro. A economia são os relacionamentos produtores, relacionamentos de trabalho. Então, nós devemos enxergar que economia tem tudo a ver com o pacto. E qual é a economia que rege dentro das nossas casas? É a economia do amor. Que é um dos capítulos mais bonitos desse livro. Eu não lembro se ele traz essa ideia diretamente, mas vocês sabiam que Paulo se refere às donas de casa, né? Uma dona, uma domina, uma dona de casa. Em grego, ele se refere a elas como oikodespoten, dominadoras da economia, oiko, né? Dominadoras da casa. A palavra economia vem de casa, gente. Enfim, eu gosto muito dessa ideia, né? De que as nossas esposas são as dominatrizes da casa. Eu não sei se essa palavra é uma palavra perigosa em português. Em inglês, ué. Pode me falar aí nos comentários. Mas é a economia do amor. Finalmente, a última coisa que eu vou dizer sobre o livro, ele conta algumas histórias, alguns contos, né? De forma instrutiva. E um desses é um conto sobre Jack, o matador de gigantes. Quando eu era criança, eu cresci no Brasil, mas a minha mãe, que era americana, era professora de inglês, amava os livros, e eu lia os contos de fada ingleses. E Jack é o Joãozinho, daqueles contos ocidentais universais, né? Jack, o matador de gigantes, Jack e o feijão. O Joãozinho, a história de Jack e o feijão recontado, explorando as dificuldades que um homem tem em ir atrás da liberdade econômica, em todo o sentido da palavra, em Cristo, nesse mundo, de trazer a mulher consigo. Mas é uma história, acaba sendo muito prática, é muito pedagógico, mas mesmo assim é muito bonito mesmo. Gente, eu altamente recomendo esse livro. Então, qualquer comentário nas várias coisas que eu falei, seria interessante abrir esses temas em outros vídeos. Tá quase acabando meu cachimbo aqui. Então, finalmente, um anúncio para vocês que chegaram no fim. Ultimamente, eu ando me dedicando muito ao ministério que eu tenho através da minha igreja, que é a igreja do pastor Douglas Wilson, que é muito conhecido no Brasil como autor. A Christ Church, né? Temos um ministério que se chama Missão Guanabara. missãoguanabara.com. Se você não segue ainda, vai lá, segue. Tem vários links aí embaixo. Artigos, vídeos. Nós temos um curso chamado Fundamentos da Fé Cristã. Em agosto, vamos ter um clube de leitura
Vamos ter um clube de leitura no futuro, assim, de mês em mês. Mas em agosto vai ser o mês inaugural. E o livro vai ser O Homem da Casa, de C.R. Wiley. E, para comemorar o fato de que agosto vai ser o mês inaugural, estamos dando 20 cópias em total do livro, gratuitamente para quem se inscreve para participar. Então, se você quer ler esse livro e vai aparecer nas reuniões, então vai lá, se inscreve. Vai ser muito legal. Então tá, gente. Até a próxima. E obrigado, Pastor Mike. Pai de Cristo. What day is it today? Remind me. It's Sunday, Mr. Pension. Sunday. And what do we do on a Sunday morning, wherever we happen to be? We go to church, you bloody heathen!